Ficamos agora com o comentário do Jornal Regional, como já é habitual, e hoje, sexta-feira, tenho comigo Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença, muito boa tarde. Abrimos este jornal precisamente com a candidatura de Manuel Pizarro. Ainda não é oficial por parte do PS, mas já foi avançada a notícia e já vimos também o líder da distrital do PS Porto a comentar que de facto apoiam e corresponde às expectativas. Vamos assistir a uma campanha agressiva pela autarquia do Porto? Ainda é cedo para eventualmente examinar de forma um bocadinho objetiva essa situação, mas eu julgo que o Partido Socialista não começou bem, porque Manuel Pizarro manifestou esta intenção há cerca de um ano e até a forma como aparece a candidatura, aliás a notícia hoje vem no sentido de dizer que Manuel Pizarro usou de muito jogo de cintura para contornar os obstáculos internos relativamente à sua candidatura, deixar transparecer para o exterior que Manuel Pizarro acaba por ser o candidato, mas havia situações alternativas. Ponderou-se Francisco Assis, que perdeu em 2005, ponderou-se inclusivamente Fernando Gomes, que tinha perdido em 2001 com o Rui Rio. Quer dizer, são situações que tornam um bocadinho mais fragilizada esta posição de Manuel Pizarro. Inclusivamente, a outra hipótese que se colocou em cima da mesa foi os sinais que se diz que, eventualmente, Rui Moreira, presidente da Associação Comercial do Porto, terá dado no sentido de poder ele próprio liderar um projeto. Portanto, eu acho que estas notícias, ou a notícia do anúncio da candidatura, acompanhada deste conjunto de considerações, podem tornar um bocadinho frágil a própria candidatura de Manuel Pizarro. Acha que pode haver por aí alguma fragilidade? Acho que sim, porque quer dizer, por exemplo, a hipótese que se colocou de Francisco Assis ser candidato colocava Manuel Pizarro como número 2 dessa lista, pelo menos ao que vem a público, e portanto... O que não se confirmou. Acabou por não se confirmar, mas o que eu digo é que, pondo todas estas alternativas em cima da mesa, julgo que estão a fragilizar uma primeira escolha, que eventualmente se pretenderia forte. O líder distrital José Luís Carneiro elogiou, portanto, as qualidades do próprio candidato, do ponto de vista profissional, do seu trajeto público, mas evidentemente que estas situações, quer dizer, se ele era a primeira escolha, escusavam obviamente de colocar todas estas alternativas. Sobretudo porque também se sabe, e também gostaria de juntar aqui mais um aspecto importante para esta candidatura do Partido Socialista, parece que está a ensaiar-se uma tentativa de uma frente de esquerda no Porto, o que nunca aconteceu, mas efetivamente atendendo a que se também perfila a Luís Filipe Menezes, que eventualmente entrará bastante no eleitorado de centro-esquerda e de esquerda, esta solução pode ser uma solução interessante para fazer potenciar os votos à esquerda do próprio Partido Socialista, com o PCP e o Bloco de Esquerda. Inclusivamente, também já é público, porque eu disse numa entrevista, o próprio João Semedo, do Bloco de Esquerda, veio afirmar que estariam dispostos a entrar neste projeto, nesta possibilidade, mas desde que fosse para ganhar eleições. E este ganhar eleições é entendido como uma farpa, uma indireta ao PCP, no sentido de saber se o PCP estará ou não estará disponível a fazer parte de uma candidatura conjunta desta frente de esquerda que eventualmente poderia reunir o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Eu julgo que este aspecto é muito importante, se efetivamente o conseguirem, para já porque é bom ensaiar uma tentativa que nunca foi antes, portanto, tentada numa candidatura à Câmara do Porto. Por outro lado, poderão eventualmente potenciar com uma lista. É evidente que é sempre muito difícil vaticinar de que forma é que os partidos se irão entender. Esta solução já foi concretizada em Lisboa. Aqui, eventualmente, pelos dirigentes regionais, sobretudo do PCP, existe umas certas resistências relativamente a esta matéria. Sei que, por exemplo, em Gaia também existe essa tentativa, por parte de Eduardo Vítor Rodrigues, que disse que estaria disponível para uma candidatura onde pudesse abarcar esta frente esquerda. Não sei se isto será uma estratégia a nível distrital, mas efetivamente julgo que também vai ser um fator a ter em conta para esta candidatura de Manuel Pizarro. Porque é que há pouco falou-me, e é de conhecimento público, outros nomes vieram à tona para possíveis líderes do PS para as autárquicas de 2013. O que acha que levou à escolha de Pizarro para encabeçar então a lista do PS à autarquia do Porto? Eu julgo que Manuel Pizarro estaria melhor colocado,
objetivamente falando, estaria melhor colocado para o Presidente da Conselhia atual. De facto, tem um percurso que o levou, em termos públicos, até ao Governo. Tem uma carreira profissional apreciável do ponto de vista de quem o acompanha, porque sei que existem opiniões bastante favoráveis já ao seu comportamento de índole profissional, e eu acho que esta escolha acaba por ser natural, porque, repare, Francisco Assis já perdeu para Rui Rio. Fernando Gomes já perdeu para Rui Rio. Aliás, aqui dizer que havia um handicap muito grande para Fernando Gomes. Dizem que a escolha de Fernando Gomes teria que ser teria de haver uma quase unanimidade do partido a nível distrital, que outras fontes vão revelando que seria quase impossível. E também vão lembrando que, efetivamente, a candidatura dele seria uma espécie de regresso ao passado, como a de Francisco Assis. E no caso de Fernando Gomes, ainda com a agravante de, eventualmente, ele próprio poder ainda estar marcado por aquela passagem do governo Guterres, que foi atabalhoada, e o regresso também precipitado para ser candidato à Câmara do Porto, e o eleitorado ainda estar lembrado ou relembrar todo esse percurso e, eventualmente, penalizá-lo por isso. E, portanto, esta questão, fica por explicar esta questão do Rui Moreira, porque, por acaso, a candidatura do Rui Moreira pelo Partido Socialista podia ser uma candidatura muito interessante, porque o Rui Moreira é um homem de direita, mas, de facto, está muito ligado à cidade, é um adepto fervoroso do Futebol Clube do Porto, é um regionalista convicto, percebe muito de matérias relacionadas com a cidade, e estaria muito bem colocado, sobretudo para confrontar-se, por exemplo, com aquilo que são os eleitorados que podem ser captados por Menezes. E eu julgo que Rui Moreira poderia eventualmente contrapor a isso o centro e o centro-direita, que poderiam eventualmente contrabalançar aquilo que podia ser o eleitorado que pode ser arrastado por uma candidatura de Luís Filipe Menezes. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, também estamos aqui a vaticinar todas estas opiniões, sem saber ao certo se existe algum fundo de concretização, algum fundo de verdade, alguma consolidação desta possibilidade de Rui Moreira poder ter sido candidato. Admito que, efetivamente, isso possa ter sido colocado, e eu, face a todas estas contas, penso que por isso mesmo é que, efetivamente, aparece Manuel Pizarro melhor colocado para ser o candidato. Embora, como digo, todas estas contas podiam ter sido feitas com algum sigilo, com algum recato, com alguma descrição, porque iriam poupar, como provavelmente se percebe, este aparecimento de uma candidatura que, inclusivamente, dito pelo próprio, só ficará decidida na próxima segunda-feira, quando reunir a Conselhia, mas que já foi anunciada numa reunião com António José Seguro e com Francisco Assis e com Manuel Pizarro em Lisboa, que é agora antecipada pela Distrital e que depois há de ser confirmada por uma reunião da Conselhia. Segunda-feira, a acontecer na segunda-feira. Exatamente, mas todo este percurso pode, de facto, vir trazer alguma dificuldade de afirmação de uma candidatura do Manuel Pizarro como primeira escolha. Mas não lhe parece que é um nome que poderá, digamos assim, trazer novas alternativas também para o Porto? Dentro das circunstâncias do Partido Socialista, de facto, é uma figura diferente. Diz-se-á que, dentro das escolhas que o Partido Socialista poderia fazer entre as figuras nacionais, dentro daquilo que é o desempenho e a qualificação, e bem como o percurso até do ponto de vista do serviço público, não me parece que, efetivamente, houvesse muito mais alternativas que estas em função daquilo que o Partido Socialista possa apresentar neste momento. Sabemos que o país atravessa uma crise, o governo está também ele a passar por, digamos assim, por diversas contestações. Os portugueses estão descontentes com o governo e com esta coligação PSD-CDS. Acha que este descontentamento dos portugueses se pode, de facto, refletir nas eleições autárquicas de 2013? Aqui no Porto penso que pode ser um bocadinho difícil acontecer uma coisa dessas. As duas candidaturas que se perfilam e sobretudo a do Luís Filipe Menezes, é uma candidatura muito pessoalizada, muito personalizada. Eu julgo que ele vai tentar, como fez em Gaia, uma candidatura suprapartidária e, portanto, isto vai somar muitos apoios à esquerda e à direita, indistintamente daquilo que possam ser... Aliás, ele já disse que a candidatura dele era suprapartidária. Exatamente, e é uma característica que lhe é peculiar e faz algum sentido em termos de poder local. E, portanto, eu julgo que, associado a essa personalização,
penso que vai esbater um bocadinho aquilo que podia ser a penalização do governo. Aquilo que possa acontecer é que, de facto, os grandes centros urbanos, onde efetivamente as pessoas são mais contestatárias, por exemplo, eu acho que Lisboa tem essa possibilidade mais acentuada, é de facto que o partido que está no poder seja desgastado, seja penalizado nos seus candidatos em função daquilo que seja o desempenho do governo. Aqui eu digo que, efetivamente, primeiro por esta característica que o Luís Filipe Menezes vai imprimir com certeza a sua candidatura, e quero abrir também aqui um parênteses, ainda não está oficializada a candidatura do Luís Filipe Menezes e continua em aberto até que alguém esclareça em profundidade se a lei de limitação de mandatos vai ou não vai permitir que haja limitação de funções ou de território, e é importante que efetivamente isto seja aclarado, mas na eventualidade de ele ser candidato, efetivamente esta característica pode vir a esbater aquilo que poderia ser uma penalização do próprio governo, porque ele próprio vai demarcar-se com certeza das atuações do governo e eventualmente fará o seu próprio percurso, a sua própria campanha, com projetos que obviamente ele já antecipou, inclusivamente algumas das possibilidades e de alguns dos projetos que podem implementar no Porto. Por outro lado, Manuel Pizarro, como é um homem da cidade, como em termos profissionais trabalha na cidade, poderá vir a usufruir de algum benefício, porque haverá sempre contestação, o governo e o partido que está no poder têm sempre um desgaste natural, e é natural também que o candidato que é a oposição, neste caso Manuel Pizarro, por exemplo, se houver também este entendimento da esquerda com o Bloco de Esquerda e com o PCP, poderá eventualmente recolher aquilo que são as franjas de descontentamento, da oposição e que de algum modo, ou de outra forma, não iriam votar uma candidatura autárquica conjunta, como eventualmente isso poderá vir a acontecer. Muito bem, ficamos então a aguardar, ainda falta muito tempo daqui até lá, mas ficamos a aguardar de facto uma campanha que promete ser bastante equitativa. Passamos agora para o nosso segundo tema. O Hospital de São João negou a suspensão de qualquer medicamento para o cancro. Uma notícia que tinha sido então avançada pela publicação de ontem do Diário de Notícias. A confirmar-se esta notícia seria grave por parte do Hospital de São João. Eu confesso que estas notícias sobre medicamentos ou tratamentos ou suspensão de comparticipações, já não é a primeira vez, são preocupantes, sobretudo porque não se sabe, por exemplo, neste caso, por muito que se procure alguma origem, nem se compreende muito bem como é que o Diário de Notícias diz que... Dá esta notícia? Uma notícia com dados objetivos. 143 doentes suspenderam ou foram obrigados a trocar a medicação porque deixou de haver uma possibilidade de ministrar ou administrar este medicamento e, efetivamente, ninguém compreende muito bem se isto tem a ver com razões económicas, se isto tem algum fundo de verdade. Nós vamos acreditar naquilo que diz a administração do hospital, sobretudo porque a administração veio dizer uma coisa que é importante, que provavelmente, e é importante provavelmente para acabar com todas as suspeitas, é que dizem que não aconteceu isto porque não há, segundo eles, qualquer tipo de alternativa terapêutica. Ora, se não há alternativa terapêutica, se há este medicamento, não faria sentido nenhum que efetivamente se suspendesse. Eu não sei se isto tem a ver, por exemplo, há semanas atrás, nós tivemos um parecer da Comissão de Ética das Ciências da Vida, que veio também pôr em causa a possibilidade de administrarem medicamentos em fase terminal, caso eles não estivessem ou não tivessem a dar resultados e eventualmente esses medicamentos pudessem ser retirados da lista de comparticipação. E criou uma grande confusão. Parece que aquilo que se pretendia, efetivamente, e provavelmente Sim. A comunicação terá sido mal passada, era que efetivamente alguns daqueles medicamentos que seriam ou não inovadores, deveriam ou não estar incluídos na lista de comparticipações, que é uma coisa diferente de serem administrados ou não. E não faz nenhum sentido, por exemplo, por razões económicas, que se comece com a racionalização, por assim dizer, da administração de medicamentos que são absolutamente fundamentais em pessoas com doenças terminais. Teria esta notícia também, digamos, a ver com o facto da crise do setor farmacêutico?
E que já Não, sabemos que foi reposta esta dívida da ARS Norte que tinha para com as farmácias. Eu acredito que... Mas terá a ver alguma coisa, uma coisa com a outra, ou isto serão duas questões completamente separadas? Não, eu estou a falar na convicção de que nem quero sequer acreditar que tenha a ver com esse tipo de situações, porque isto não é uma dívida de mercearia que efetivamente se possa suspender de um dia para o outro e, portanto, haverá que haver uma intervenção e responsabilidade de quem efetivamente pudesse cometer um erro dessa natureza, e isto seria um erro e um crime relativamente a esta situação. Não quero acreditar que assim seja. E depois acho que esta situação, da forma como veio a administração colocá-la, penso que de facto não tem nada a ver com dívidas, não tem nada a ver com... Quer dizer, aliás, isto até fico atónito, como é que isto acaba por ser uma notícia, como disse, com elementos tão objetivos, quando efetivamente... Tão específicos tão também. Específicos. A relação disso com esta contenda com a Administração Regional de Saúde não me parece que efetivamente tenha nada, absolutamente nada a ver com a administração dos fármacos. Isto é, pelo menos, a opinião convicta da leitura que faço, quer das declarações, quer da notícia que efetivamente veio ao público hoje. Muito bem, Cancela Moura, damos por terminado este nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos para a próxima semana, na terça-feira, como é habitual, todas as terças e sextas-feiras. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.